sejam muito bem-vindos ao PlannerCast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias e hoje, Jaque, sim, hoje é um casal de verdade, são casados. São casados, exatamente. Bonitinho, certinho. Exatamente. E eles são um casal que caiu de paraquedas no mercado dos planejados. Você acredita nisso? Pois é, né? Eu quero saber o que tem a ver. Eu quero saber o que tem a ver pau com comida. Não. Ó, vamos ver se ele consegue explicar pra gente. Né? Vamos ver. Tem muita coisa. Pau de macarrão. Né? Já começou forte o negócio aqui. Sejam muito bem-vindos, Sidney e Érica. Obrigada. Estamos aí, gente. Muito Obrigado pelo convite. Obrigada. Uma honra receber vocês aqui. O prazer é A honra é nosso. nossa. Que bom. É E aí, muito como é que legal vocês ter estão? vocês aqui. Como é que vocês estão? Estão bem? Bem, na correria, como sempre. Vamos, Mexeu com o pau é assim, cara. Exatamente. vamos ver se o Sidney vai ser igual o Paulo, né? Que era, eu sou tímido, eu não falo. A mulher mal falou. Gente, eu sou extremamente tímido. Vocês já estão vendo, né? Você não tá nem vermelho, Sidney. É porque eu tô disfarçando bem aqui. Acho que ele falou, a gente não treinou nada, mas acho que ele ficou treinando. Eu Vou lá na frente dormi. do espelho, lá Na conversando. frente do espelho, olhando pro espelho. E aí, como é que foi a história de vocês? Primeiro assim, vocês são casados. Como é que vocês se conheceram? A gente adora uma fofoquinha por aqui. Nossa, A nossa história é muito louca, né? A exatamente. gente fala que a gente nunca foi normal. Agora eu fiquei com medo. É por hein? isso que a gente tá junto hoje, porque a ser. gente nunca foi por normal isso que vocês mesmo. começaram a vender mal. Pode né? ser. Eu acho que tinha que complementar com alguma coisa. Quero saber qual vai ser a próxima. Mas meu irmão foi nosso cupido. Ah, Eles trabalhavam na mesma empresa, ele vai falar um pouquinho, mas ele veio da engenheiro, né, metalúrgico, e conheceu meu irmão, e era chefe do meu irmão, e praticamente meu irmão me jogou pra ele. né? seu irmão queria agradar o chefe. Queria agradar o chefe vendendo a irmã, Não né? se engane, o irmão dela é extremamente ciumento. Muito Nossa. ciumento. Depois ele se arrependeu, porque eu acho que ele investiu tanto. E a gente começou a namorar, nas primeiras semanas ele virou outra pessoa, de ciúmes. Nossa, não Mas era hoje sério. são amigos, tá tudo certo. Mas meu irmão que apresentou a gente, ele sempre falava muito do Sidney pra mim, eu sou muito desligada. Sidney, o que o meu irmão tá falando dessa pessoa pra mim? E, segundo ele, falava muito de mim pra Era você. vice-versa, né? Falou, nossa, eu tô com vontade de assistir aquele filme novo. Vamos lá, pô, minha irmã vai estar lá, vou levar ela. Falei, não, vamos Não sim. entendendo nada. Há quanto tempo isso, Érica? Nem vou perguntar pro Sidney, que o Sidney com data. Olha, ele não sou muito Eu sou péssimo com idade, gente. Ah, com idade, ele é melhor Com que eu data, em data, Eu sou viu? menos pior com data. Então vai lá, Sidney, me confundi aqui. Não, eu acho que tem pelo menos uns 3 anos já. Não, é menos. A Não, gente o tá seu irmão junto há começou a 2 falar anos. pra É, mim seu faz irmão, uns 3 isso anos, mesmo. A gente tá junto há uns 2 anos. Aham. E, na verdade, eu era processista, né? Eu trabalhava na indústria automobilística, a empresa ela fazia junto homocinética, e aí eu trabalhava na engenharia de processos, né? E o irmão dela, ele entrou como estagiário na manutenção, né? Então, naquela época eu tava reformulando o departamento e tal, e aí tinha um estagiário nosso que a gente... Nosso chefe já não tava muito Amor, não feliz fala com mal ele, né? Não sei o quê. Eu conheço ele, super gente boa. Eu ainda falo com ele ainda. Falei, não, vamos... Sem nome. Isso que eu ia Sem falar. nome, sem Não nome. precisa Censura citar aí, nome. censura aí. E aí surgiu a necessidade de trocar, né? Ele não estava se adequando mais no nosso departamento, mas ele foi para outro departamento, né? Entendi. Então, meio que trocou ele para manutenção e aí precisava trazer alguém para engenharia de processo. Aí eu falei, não, vou chamar aquele rapazinho ali que ele tem uma carinha de nerd, ele deve ser bem, Ele é né, nerd bem mesmo. focado, bem focado. Ele realmente é bem nerd mesmo, desse mundo geek. E aí a gente começou a se conhecer e tal, né? Criou ali um relacionamento dentro da empresa e tal. E até então, indústria, o pessoal, peãozão, que não sei o quê, né? Já começou a ver as fotos da irmã dela no Instagram, né? Da irmã dele no Instagram. E aí que eu já comecei a falar, ei, cunhado, que não sei o quê. Mentira. Aí ele do nada, assim, começou a falar, não, o único que eu deixaria ser meu cunhado aqui é o Sidney. Falei, nossa, sério? Até eu fiquei surpreso. E aí a gente foi criando intimidade e tal. A gente começava, né, marcar
coisas pra gente... Que eu sempre fui muito de sair mesmo, né? Ia hamburgueria, né? Barzinho... Ia muito em cinema. Nossa, tímido faz tudo isso? Faz. Eu achei que tímido não fazia essas Eu coisas. sou tímido nas redes sociais, eu acho. E no primeiro contato também. Tá? É. Só nas redes sociais. Bom. Eu falo com as pessoas, mas antes eu venço uma barreira interna. Depois a gente vai perguntar quem é que vende na empresa, tá? Pra ver. Vocês vão entender quem é o tímido. Vocês vão entender quem é o tímido. E aí ele começou a puxar a gente, né? Convidava ela, me convidava, e a gente ia. Até que a gente foi ali. Foi a primeira vez que a gente foi num cinema. Tava passando lá o filme da Marvel, que eu nem lembro mais qual que é. E aí a gente foi, se conheceu, mas nada fluiu ali, né? Eu achava ela até meio chatinha, assim. Eu falei, nossa, essa menina Amor, deve não se ser... pode falar essas coisas aqui. Não, mas eu casei com ela, já dá pra ver o fato de ter casado com ela, já deu... Mas Superou. Já superou, isso aí é passado. E aí, beleza, né? Então, depois a gente marcou, a gente ainda saía, tal, todo mundo junto, e a gente marcou, foi um paintball, né? Foi. A gente reuniu uma galera, reuniu umas 30 pessoas pra ir num paintball, um negócio muito louco, Ai, e a gente foi. Eu detesto paintball. Nossa, mas era bala pra Eu todo tenho lado. E ela era do meu roxo time. na minha perna até hoje. Mas você não desse atirou paintball de nela, 2 então? anos. Ela era do meu time. Ah, você ficou protegendo. Foi mais ou menos isso. Eu achei que ele ia dar a balada do coração, né? Ele já ficou de olho em mim desde aquele dia. Que Foi, eu não vou Ah. mentir não. Já tinha ficado de olho. Falei, nossa, essa menina é linda, viu? Ó. Já. Ele tá querendo tirar o que ele falou que eu sou chata, mas não vai dar Eu mais. falei isso pra ela, Você ela. começou errado. Esforçada, trabalhava bastante. 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 Já alguém... Até hoje. Não parou até hoje. E aí a gente começou a se conversar, ela precisava de algum documento, um tipo de formulário, que eu não lembro muito bem pra que era. E eu sempre fui muito dessa parte de fazer formulário, né? Então já tinha uma artimanha maior. E o irmão dela falou, o Sidney sabe Pede pro fazer. Sidney. Pede pro Sidney, por que você não Pede pro pede pra Sidney. ele? E aí ele passou meu contato pra você? Não, a gente lembro como ficou com foi. contato no grupo do paintball. Uhum. E aí, na foto do paintball, meu irmão já falou, o Sidney vai te mandar a foto. Falei, mas por que ele vai me mandar a foto? Eu era chata nesse sentido, sim. Mas ele Mas tinha me por que pedido, que manda ele direto vai pra me ela. mandar a foto? Que história é essa que ele tem meu número, né? Já fiquei brava. Aí ele, não, você tá no grupo do paintball. Eu falei, é verdade, todo mundo tem meu número. E aí ele me mandou a foto. E aí depois ele falou, pede pro Sidney o formulário, desse jeito. Eu falei, mas esse menino tá me irritando. E aí eu pedi o formulário e desde esse dia a gente começou a conversar. E E aí a não gente parou. criou uma amizade, não exatamente, parou mais. A gente começou a namorar depois de 6 meses, 7 meses mais ou menos. Ficamos noivo depois de 6 meses que a gente começou a Caraca, namorar. que Na verdade, legal. ele me pediu em namoro e casamento no mesmo dia. Ele me deu Rapaz! ele me pediu em namoro e me deu um beijo. Aí me pediu em casamento, mas eu achei que ele tava brincando, por isso que eu não respondi. Eu queria dar um susto nela pra ver qual que era. Se era fogo de palha, se não era. E você aí a queria gente tá experimentar junto o até beijo. hoje. Nossa. A gente casou depois de... A gente noivou depois de 6 meses, depois de mais 6 meses a gente casou. Eu pedi ela em namoro, foi acho que em fevereiro, Fevereiro. né? Próximo do aniversário dela. E a gente noivou em agosto, que foi próximo do meu aniversário também. Depois daí só sucesso. E aí a gente casou em Estamos juntos março. Até hoje. Que legal, meu, que Sensacional. legal. Foi tudo muito legal. E os planejados veio no meio desse período. É isso que eu ia perguntar. E aí você era dos processos. Isso, eu era processista. Eu nem sabia que existia essa profissão vendo? com esse nome, processista. Você adorou, né? Eu adorei Você essa adorou? Eu tenho certeza adoro que você adorou. processo. Era analista Tenho de processos, certeza. né? Que no Não, ramo o gostei pessoal mais chama de processista mesmo, Eu né? gostei, eu vou ser isso aí. O pessoal falava processista. Eu falei, será que é uma pessoa que fica Ô, processando? diretor, me ajuda aí, diretor. Eu vou ser isso, eu vou ser processista. Eu vou ser isso aí. Ela vai sair processando as pessoas. Não, eu vou sair criando processo. Aham. Quem Boa, sabe, será boa. que é um cargo do governo? Aqui? Será que tá envolvido naqueles mensalão? Deve ser. E E a Érica? Eu trabalho com gastronomia, eu me formei em gastronomia. Engraçado, não é brincadeira, mas eu sou gerente de processo.
Não, gente, esse eu negócio sou aqui vai ter uma beleza hoje. Não, gente, pra quem é tão cheio dos processos, até que vocês casaram rápido, Foi então. rápido, né? Nada burocrático. Mas já- A gente organizou muito rápido. Mas é isso que eu ia falar. Foi. Os dois são do processo, É organizou verdade, pra é você casar agora. verdade. E a gente não Tipo, pulou nenhuma um etapa. cronograma, Aí, tá vendo? foi, namorou, noivou, casou, tá tudo certo. Tá no foi tudo processo, rápido. tá no processo. Parabéns. E abrimos uma loja. Aí, ó, Exatamente. Tá vendo, gente, como processo que é o negócio? É, tá tudo no processo, é isso. Eu acho que a tudo no palavra de processo. hoje vai ser processo. Marca aí, né? Mas eu sou da área de gastronomia, fiz gastronomia. Depois de um período, eu me identifiquei também com a parte de gestão e finanças. Aí eu fiz pós em finanças. E desde então, na minha área, eu trabalho juntando as duas coisas. A operação com a gestão. E por isso o processo. Animal. Né? Acho que fazer a ponte entre as duas partes. E eu acabei trazendo um pouco disso, desse meu conhecimento, que era num mercado completamente diferente, apesar de ter pau de macarrão, mas é um mercado muito diferente, mas trazendo para o nosso dia a dia, né? Por isso que ele fala que eu sou chata, porque Muito processo. sou Não, metódica. mas tem que ser. Nossa, com dinheiro no mercado planejados. Tem que ser. Ó, com uma pessoa assim, você tá seguro. Sim, É. sim. Nossa, sim. muito seguro. Porque a maioria das empresas que falem hoje Não em dia... tem essa parte do financeiro. Não tem essa financeiro, gestão. né? Não tem, Não tem essa gestão. Nada, é zero. A gente Então- começou desde o começo com... Desde o início, nós estávamos com essa parte financeira e gestão. Não vou falar 100% estruturado, porque a gente aprendeu muito nesse período, mas não estávamos cegos. E eu acho que isso foi fundamental. Com Sim. certeza. Tanto que antes da gente, no meio de namoro, noivado e casamento em um ano, já entrando um pouquinho na história de como a gente começou a loja, a gente já tinha decidido casar e o meu tio tinha uma loja de móveis planejados que o filho dele que administrava e ele decidiu fechar porque eles tiveram problemas, enfim, não decidiram continuar. E a gente foi pra comprar o showroom da loja pro nosso apartamento. Ah, Que tá até hoje sem os móveis. Mas isso vai mudar. Vai mudar. Coloquei um prazo pra mandar. É isso. É que a gente não tá morando lá, então É que não nessa virou parte- prioridade. Eu né? acho que isso que eu ia falar. Acho que não Virou entrou no prioridade. processo. Mas Foi tivesse porque, na entrado- verdade, a gente inverteu a prioridade, Sim, né? A gente sim. vamos casar. E aí a gente falou, beleza, vamos casar, então a gente vai morar em algum lugar, tinha um apartamento. Fomos ver os móveis, a gente não tinha muito dinheiro, tinha 10 mil reais. Pra casar, fazer tudo com os 10 mil reais. Caraca. Inclusive o planejado. Não, mas Tá isso vendo, não tava na gente? cabeça ainda, não Isso. tava na cabeça. A gente tinha os 10 mil reais pra casar. E a gente foi na loja pra ver o showroom, pra comprar os móveis. E aí a gente olhou todas as coisas, minha tia passou os valores e a gente voltou pra casa. E deu um estralo em nós dois ao mesmo tempo, só que a gente não E vocês estavam Não fala. trabalhando. Estávamos estava Cada um. trabalhando, cada um na sua área, ele lá como Uhum. engenheiro, com o meu irmão. Trabalhando com o meu irmão, eu trabalhando na minha área, continuo até hoje. Na verdade, eu também passei por uma transição, também saí de um emprego anterior e fui pro que eu estou atualmente. E a gente chegou em casa e falei, amor, não sei, fiquei pensando, será que... Porque desde que a gente começou a ficar junto, antes de namorar, a gente já falava sobre isso. Vamos vender água de coco e bolo de pote na praia. Aham. Né? A gente já A gente queria já sair, queria né? Empreender alguma empreender coisa. em Aham. alguma coisa. A gente sempre teve a vontade de empreender. E quando a gente voltou, eu falei, amor, será que minha tia não queria passar o ponto? Aí ele falou, nossa, amor, eu pensei exatamente na mesma coisa quando a gente tava olhando os móveis. Aí, ó, E te aí- amo e... Casamos Eu falei, ó, mesmo. 2 vezes, né? Porque sociedade, É. acho que é pior do que o casamento, É, né? verdade. Sociedade é fogo. E assim, gente, quem tem sócio tem chefe. Ah, é bom. Exatamente. Eu escutei Pode ressaltar isso. E é importante saber verdade. disso, porque às vezes as pessoas são marido e mulher, e eu vejo muito isso nesse mercado, né? Que É. tem muitos casais, Muito. né? Muitos casais. E eu acho que o grande problema é esse, que são marido e mulher, ok, tem que ser, mas são sócios. E um precisa cobrar o outro. Então, Sim. quem tem sócio, tem chefe. Exatamente. Né? Às vezes a isso pessoa mesmo. acha que não tem. Por isso que eu sou chata, obrigada. É uma ótima esposa. Não. Ele falou pra mim esses dias, essas partes vocês cortam depois, eu tô brincando. Falou, eu vou melhorar como esposa. Eu falei, amor, você é um excelente esposo, você precisa ser melhor sócio.
Ela se Eu vingou, falei, ela você se não vingou. tem nada que melhorar como esposo. Você é o melhor esposo desse mundo. Só precisa ser o melhor sócio, Mas isso meu é amor. porque teve Só um isso. dia que perguntaram, nossa, mas ela é uma boa sócia? Eu falei, sim, como sócia é excelente esposa. Ela ficou guardada pra descontar depois. né? Conseguiu. E aí a gente pensou, eu falei, vou fazer a proposta pra minha tia. E aí a gente até então não entendia muito desse mercado, só sabia que queria empreender. A gente procurou muita coisa, começamos a estudar, não tinha muito o que achar, por isso que vocês estão aqui. É isso que eu A gente precisava de informação, a gente sempre gostou muito de estudar, enfim. Aí eu trouxe um pouco do meu conhecimento, da minha área, mas vou transformar em planejados. E a gente fez a proposta pra minha tia, fiz um plano de negócios em 3 dias. Nossa, Pra saber se era sensacional. viável ou não. Enfim, então a gente foi fundamentado, pelo menos nessa parte financeira, Sim. né? E aí a gente, enfim, mergulhou, minha tia aceitou a proposta. E você falei, fez a proposta com todo aquele dinheiro do casamento que você tinha. Foi, a gente tinha 10 mil reais. Mas eu falei assim, tia, se eu te der os 10 mil, ferrou. Eu não posso te dar, eu tenho que ficar com alguma coisa. Então eu te dou 5, os outros 5 a gente se vira, porque tinha que comprar, sei lá, cafeteira, sabe? Essas coisas básicas. E, enfim, o capital de giro, né? Algo que a gente fosse precisar. E eu te dou 5 e depois a gente vai te pagando de 5 em 5 e vai dar tudo certo. E aí eles foram uma mãe e um pai pra gente nesse sentido. Sim. Eles aceitaram, eles precisavam, inclusive, do dinheiro, mas naquele momento eles abriram mão disso pra nos ajudar. Que legal. E eles falaram, tudo bem. E aí a gente falou, então vamos. Em 2 dias ele pediu demissão. Mas nem pensou. Não, na verdade eu até pensei, né? Porque ela falou, quando a gente tomou essa decisão, a primeira coisa que ela falou, não posso cuidar nada da parte operacional, não tenho conhecimento pra isso. Falei, nossa, vai ficar tudo nas minhas costas. Será que eu tenho competência pra poder cuidar, né, de uma loja de imóveis planejados ou uma possível marcenaria? Porque lá era marcenaria antes, né? E eles mesclavam o meio, eles montavam os caixotes e compravam as portas na fábrica e faziam uma salada de fruta, né? Nossa, das E vendia. grandes. Do jeito que dava, vendia, né? Então era uma confusão lá. Eu falei, nossa, mas será que eu vou dar conta? Então a gente começou a pesquisar. Eu comecei a pesquisar, né? Como funcionava o mercado dos planejados, como funcionava o mundo da marcenaria, como funcionavam as fábricas, qual o material que utilizava. Até então, quando eu tinha alguma questão no ramo da engenharia, né? Na parte da analista de processo, eu buscava conhecimento em materiais que já existiam, né? Sim. Só que material de marcenaria é muito escasso. É muito escasso. Então, assim, eu peguei o beabá, engoli aquilo, procurei algum marceneiro, né, que eu pudesse conversar, troquei uma ideia com ele para ter um feeling, como é que funcionava, procurei alguns projetistas que já trabalhavam, né, pro primo dela, e aí tentei adquirir aquele conhecimento. Quando eu vi, eu falei, eu acho que eu tenho competência técnica para poder assumir isso daqui. Falei, então, beleza, já descobri que dá. Vou pedir demissão no dia seguinte. Tudo isso E foi em vou 2 pular com dias. os 2 pés. Todo esse falou em conhecimento 2 foi... dias. Exatamente. A gente não parou. Quanto tempo de empresa você tinha? Ia fazer 5 anos. Nossa. 5 anos, E ele pediu... Não, primeiro ele pediu pra ser demitido, ser mas demitido, infelizmente não foi aceito. Ele... Uhum. Falei, Tá bom, então. homem Não, de... tá bom. Casar com esse Mas eu homem. falei, vou casar. Homem de palavra. Falou que ia fazer e fez. É isso. Eu pedi Eu ela em acho que casamento depois disso, né? Foi Foi depois disso. disso. Foi acho que uma semana depois. Não, foi antes, amor. Você me pediu em casamento Foi antes. antes. Tanto que a gente já tava indo buscar os móveis. Ah, é? Uhum. A gente abriu dia 20, né? Dia 20 de agosto E a eu te gente pedi já dia tinha... 29, não foi o pedido oficial? Ai, amor. Foi dia 29. Data. Já. Eu sou bom, com data. Ele é bom Me com data. superei, muito Ele obrigado. é bom com data. A gente só Pode pode ser. se é de agosto. É melhor se ver é a do data no mesmo Google ano. Fotos, né? A foto do Não, dia. essa a questão aí gente eu me só... superei. Você acha que eu não estudei as datas? Ah, que é isso, pra vir Foi o pra cá. treinamento da semana. Putz, se me perguntar isso, eu acho que eu vou olhar a data aqui. Já tá preparado. Mas enfim, aí a gente decidiu que dava, né? Dentro do que a gente já conhecia ali. Certo. Tudo bem que parecia até... Acho que o plano de negócio estava muito mais fundamentado do que a área técnica, né? Então, a gente falou, vamos pra cima. Esse é o nosso sonho. Já tava pretendendo sair de lá, já tava com umas 3 ou 4 propostas boas para sair de lá. E aí eu rejeitei todas e falei, não, sou novo, vou tentar empreender Dá pra agora. arriscar, né? Dá pra arriscar. Foi o que a gente pensou. Se tem um momento na vida que a gente pode fazer isso, é esse. Agora, A Exatamente. gente não casou ainda, ok, mas tava certo. Não temos filhos.
é novo. Se É for isso pra mesmo. arriscar alguma coisa, tem que ser agora. E aí foi perfeito, por isso que a gente concordo. decidiu. Só que eu não pude, os dois não podiam largar. Falei, então eu seguro, né? Seguro as broncas aqui, fico trabalhando. Eu tava mudando e você de não emprego. queria ir pro operacional, já ficou bem Não. claro aqui. Vai falar Ia. pra você, era muita loucura os dois juntos. Não, a gente eu acho não que ia... se os Yes. dois tivessem ido juntos, a gente já teria fechado. É, né? Porque foi muito difícil a parte Foi. financeira no início. E se eu não tivesse trabalhando com salário, enfim, a gente teria Segura. fechado. Porque tem que pagar as contas, né? É. Tem Sim. que comer, tem não, que não casar, tem né? A como. gente ia Exatamente. casar. Exatamente. Então, acho que a primeira decisão assertiva que a gente teve foi de eu não largar o meu emprego, de ser só Uhum. ele, se dedicar 100% à loja. E eu ajudava no que era preciso, mas aí eu comecei a ficar louca, né? É lógico, porque aí você mistura duas coisas, Sim. né? E principalmente porque não dependia de mim. Eu trabalhei muito tempo com consultoria, então dependia de mim o trabalho. Eu sabia que eu ia entregar. Eu podia virar madrugada, mas eu ia entregar. E aí a gente começou a depender também de outras pessoas, de Sim. montador, de projetista. Uhum. E aí eu comecei a ficar desesperada. Nossa. E essa parte de depender do pessoal aí na parte de projetista, foi fácil de achar, montador? Cara, como foi um isso? pesadelo. É? Acho Mas que você Literalmente, chegou lá, a loja tava montadinha. Bom, tecnicamente, aquela loja, ela foi montada assim. Foi sobrando material do cliente, vamos montar alguma coisa aqui, entendeu? Então o pessoal só Nossa. queria saber de vender mesmo. Era aquela marcenaria de fundo de quintal Sei. e, né, vamos montar caixote, mandar pra frente, põe um tapa-fura aqui, uma fita de borda ali, tá tudo certo. O cliente não vai nem perceber. Porque os vendedores de lá eram bons. Pra vender, eles eram muito bons. Mas o showroom era péssimo. Era horrível. E quando a gente começou, ainda teve muitas barreiras ainda pela frente. Já começou pela parte de pedir demissão, né? Claro. Por quê? Eu tava num cargo que era bem remunerado, num departamento que era muito cobiçado na empresa, né? Que é departamento de destaque, é engenharia de processo. Então, eu falei, não, eu vou pedir demissão. Já avisei meus companheiros de antemão, já deixei todo o processo ali já estruturado para passar para frente, né? Falei, não, se precisar de mais dias, eu fico mais dias e tal. As pessoas começaram a falar, meu... Você vai fazer o quê? Você tá ficando louco, né? Você não ia casar? Você não ia casar? Cara, eu não entendi. Mas as entendi. pessoas perguntavam, mas vocês não tá não na iam casar? engenharia? Não era pra isso, né? Você não queria virar engenheiro? Pô, 6 anos. Minha faculdade foram 6 anos, né? O meu curso são 6 anos de bacharel. Falei, pô, 6 anos, você vai largar tudo agora? Eu falei, não tô largando tudo. Eu tô criando um novo degrau agora, né? Tô traçando uma escada nova. E o pessoal chega chutando, né? Lógico, No começo, assim, lógico. não, esse cara é louco, que não sei o quê. Pô, largar tudo, né? Terminou a faculdade agora, né? Fez vários cursos da área, agora vai trocar tudo assim do nada. E realmente, teve gente que foi bem decisivo, né? Então, eu acho que essa é a primeira barreira. Tanto que teve um que eu falei, cara, de verdade, você é um bom profissional. Você pode estar falando isso, mas um dia você vai trabalhar pra mim. Porque ele também era projetista também, mas de outros softwares também. Assim Sim, como eu sim. também projetava em outros softwares. Nunca tinha contato com Promove, né? com o Promove. E aí, na primeira semana, veio todas as barreiras, né? Putz, pedi demissão. Putz, agora Nossa, engatou de imagina verdade. o frio Você na vai barriga. falar, e agora? Sabe quando você tá à deriva, dentro de um barrilzinho assim, no meio do oceano? Eu falei, agora eu tenho que remar. Agora não tem ninguém pra puxar. Senão, se eu não isso. remar, eu vou morrer afogado aqui. E aí começou. O primeiro desafio foi achar montador. Por incrível que pareça. Não, mas a gente ainda, antes de abrir, a gente foi em todas as lojas ali da região. Verdade. A gente pegou a planta do apartamento, que tá Aham. sem móveis até hoje. E a gente foi nas lojas. Ó, se Ali você da estiver região. assistindo e eles foram lá, coloca aqui, ó. Eles vieram na minha loja. Passaram Vai por ter aqui. muito comentário. A gente fez um trabalho a de gente campo fez pesado. análise de concorrência. Mas tá certo. Foi, tem que Estudou o fazer. mercado. cliente Sim. oculto. Tá Fomos certo. lá, estudamos o mercado, vimos a forma que eles atendiam. E a gente aprendeu muito assim, porque como não tinha muito Noção. conteúdo e a gente não tinha noção, ir nas lojas com um olhar mais criterioso, como se a gente tivesse na outra cadeira, fez a gente aprender muito a forma que eles falavam, os prazos que eles tinham. Porque tem o projeto, a assinatura do contrato, do contrato de compra e venda, depois do executivo. A gente foi pegando todas Aham. as malícias ali. malícias do que Exatamente. estava acontecendo. Então, ir no mercado pra gente foi muito positivo. E na realidade, Érica, aqui no nosso mercado, eles acham que isso é uma coisa negativa, mas isso é uma prática comum no mercado em si. Sim, no mercado Sim. todo Todo eu mundo faço estuda isso. seus- No meu... não é? Exatamente. Exatamente. Tanto que eu levei isso de algo que eu já fazia. Toda vez que eu vou abrir um restaurante,
Eu estudo o mercado. Aí, eu vou ó. nos Você vai nos concorrentes, eu- restaurantes, exatamente, qual que é o ticket médio, por quanto que eles vendem. Todo mundo, sei lá, às vezes vai criar um produto, pega os produtos parecidos, compra, Exatamente. analisa. sim, Então, exatamente. gente, isso é normal, tá? Tudo E na certo, indústria não isso se é sinta normal. mal. E o problema é que eles ficam nervosos, né? Fica bravo. Ninguém processa a gente aí. Nós éramos A realmente coitada clientes. que tá esperando a gente voltar até hoje com o nosso projeto. Pois é, pelo menos agora ela teve um não. Agora ela descobriu o que que foi. A gente deu não mesmo pro É. pessoal. Ah, né? então Não, tá mas a bom. gente falou que postergou, que não foi uma mentira, né? Porque a gente não ia Não fazer fez naquele até mesmo. hoje. A gente não fez até hoje, mas agora nós temos uma loja pra fazer, que é a Galera, vocês ainda têm chance pra vender pra eles, então. Ele é meu projetista. E eu acho que eu sou a cliente mais chata. Pergunta se eu terminei o projeto. Por que ele não terminou o projeto Aí, até ó. hoje? Que eu Fica já mudei tudo. um É, monte de fica vezes. pedindo pra mudar. Ô, cliente. Exatamente. A gente nem sofre com isso. Não. Não, imagina. E aí eu acho que veio a maior dificuldade que realmente, se vocês perguntam... Isso eu treinei, né? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Vou falar mão de obra. Mão de obra. Foi a pior parte, né, mano? Exatamente. Até porque é. acho que o know-how da parte administrativa você tinha, a parte de projeto você ia levar fácil, porque você já vinha de uma área de engenharia, então é muito parecido, né, a lógica. É. Então, realmente, acho que o sofrimento de vocês, eu concordo aí, acho que seria essa parte Foi mesmo. muito difícil. Mas o processo da compra da loja demorou uma semana. Bem que o plano de negócio Nossa, a gente demorou fez... bastante. Nossa. Exatamente. Cara, uma eternidade. Então, assim, quando eu decidi que a gente realmente ia dar um passo à frente, eu falei, putz, agora tem que estudar a ferramenta que eles usam pra projetar. Precisa Né? entender Porque qual... se a gente vender, como é que vai fazer? E como é que faz pra vender sem projetar? Não, eu sabia que ele era inteligente, mas depois dessa semana eu falei, ele é inteligente mesmo. E Ele dedicado. saiu projetando tudo e um dia ele aprendeu Promob. Eu falei, mas você já fez o curso? Não, mas eu já sei. E já tava tudo Bola certo. pra frente, mas foi... Muito louco. não dá pra parar, né? Realmente, quando você quer uma coisa, você consegue conquistar se você for atrás, né? Se você conseguir persistir. Então, Sem aquela dormir, semana, né? sem dormir, né? De preferência. Não, eu tinha muito tempo pra dormir depois. Aquela semana eu tava focado em projetar. Lógico. Né? Eu não conhecia a ferramenta. Então, naquela semana eu consegui aprender o Promob de uma forma que já dava pra vender, né? Já Boa. conseguia, né? Modelar direitinho, já conseguia, né? Decorar, tal. Tive que fazer meio que um treinamento aí de design de interiores, né? Porque a minha parte sempre foi muito rústica. Nessa então... parte eu ajudo, tá, gente? É. Legal, Ele sempre mostra legal. os projetos pra mim. E na parte Exatamente. funcional de cozinha eu ajudo também. É Isso aí. verdade. Quem compra com a gente tem consultoria de cozinha. Olha aí, ó. Exatamente. Olha o Funciona, diferencial. pessoal. É um diferencial. Olha o Não diferencial. tem nada melhor do que uma cozinha funcional. Porra! Nossa, concordo. E eu sou chatinha pra isso mesmo, viu? Caramba, legal esse link que vocês fizeram, viu? Gostei Foi. da sacada. Sensacional. Tem que aproveitar as Muito bom. oportunidades. Claro. E você, como engenheiro, também, ó, isso aqui não vai cair, cara. Exatamente. Certeza que isso aqui Aí- não vai cair. Isso O dava pra falar contador pro falou professor. pra você esses dias? Ousado, né? Você é ousado, né? Eu estudei 6 anos pra Pra isso. que Pra eu, isso. pra que eu estudei Eu 6 fiz anos? conta, não vai cair essa televisão, né? Pelas minhas contas estava certo, mas eu fiquei por dentro, não cai. Eu acredito que a maioria dos engenheiros é assim, É, sabia? não, é normal, gente, é normal. E aí, uma semana a gente aprendeu a projetar. Beleza, né? A Então, gente não. a gente no contexto, sim. né? E na segunda semana a gente fez a nossa primeira venda. Caraca! Na segunda semana. Que Eu falei, da hora. vixe, E aí, agora- como é que ficou a barriga? Cara, não... Aí, Meu Deus. É aquela coisa, Eu né? Você fiquei comemora. desesperada. Exatamente, Yes, aí depois você é. fala, fudeu. Ah, e Exatamente. Agora tem que Entendi. montar. Putz, e agora, como faz pra montar? Eu comecei a correr desesperado atrás de montador. Falei, não, se tudo der errado, eu vou dar um jeito de montar eu mesmo. E vocês iam comprar com indústria? Ou vocês A gente, iam misturar sim. de eles jeito? mesmos já apresentaram. Isso foi um ponto importante. Por mais que a gente falasse, a gente não gosta do showroom e tal, mas a primeira vez que a gente viu, a gente achou mil maravilhas, né? Enfim. E porque a gente vem de uma família humilde. Então, ter móveis planejados também nunca foi algo que veio da nossa casa, né? Sim. Da nossa criação. Então, foi diferente pra gente. Então, a gente já olhava, né? E falou, nossa, que lindo, né? Algo que brilha os olhos. Mas depois que a gente começou a pesquisar, que a gente foi em todos esses concorrentes, que a gente olhou o showroom deles, Aí eu você... comecei a entrar na nossa Exatamente, loja assim, Não, ó. você começou a entrar no mundo, né? Foi. Exatamente, Eu falei, é. gente, o showroom de todo mundo e o nosso showroom. Eu falava, Senhor, tá nas suas mãos se a gente vendeu alguma coisa aqui. Tanto que a gente passou todo esse tempo sem colocar a fachada na loja, porque o nosso sonho era mudar o showroom, enfim, transformar, porque não era aquilo que a gente queria vender.
E não era naquela qualidade. A gente mudou, na verdade, todo o formato. A gente pegou o ponto, eu falo que não foi nem o ponto, foi a oportunidade de ter uma loja. Foi aquilo que a gente comprou naquele momento. A oportunidade de empreender. Porque eu acho que se aquilo não tivesse acontecido, talvez a gente estivesse pensando ainda o que a gente vai empreender, o que a gente vai fazer. E vendendo bolo de pote. Vendendo bolo de pote, água de coco na praia, alguma coisa assim. E a gente comprou a oportunidade de empreender e de entrar nesse mercado. Mas a gente sabia que a gente não queria ser daquela forma. Entendi. E aí a gente começou a perceber que mesmo sendo um mercado de planejados, ali na região era quase que um varejo de planejados. E que as pessoas leiloavam os móveis, né? É 50, faço por 45. Era outro. O nosso 15, apartamento, 15. se a gente for em mais 3 lojas, vai sair por 10 mil reais, né? Porque as pessoas começaram a leiloar. E aí a gente ouviu um monte de história, né? De pessoas que vendiam e não entregavam os móveis. Enfim, a gente falou, não, a gente quer ser diferente nesse sentido. E foi aí que você fez todo um diferencial. Tanto que o cliente de porta mesmo, foram pouquíssimos, assim. Esse meu tio indicou muito cliente pra gente. A gente foi conquistando o mercado através de indicação nesse primeiro momento. Aí os clientes começaram a indicar a gente, fazer segundo projeto. E a gente foi crescendo dessa forma. A gente decidiu que tinha que fazer o feijão com arroz, né? A gente tinha que fazer alguma coisa bonita, né? Com a qualidade boa. E entregar dentro do prazo. Dentro era do o básico. processo, né? Dentro do Criou processo. o processo ali, bonitinho. O nosso processo no começo ele era bem básico. Ele era bem, né? Era muito superficial ainda, porque a gente, quando fez a investigação, né? Ali o trabalho de campo, a gente sabia que tinha pelo menos 3 processos, né? O da venda, depois tinha o do contrato, 4 processos no caso, né? O projeto executivo, né? E aí vinha a montagem, que eu já considerava como entrega, não considerava pós-venda, nem nada assim, né? Então a gente criou um processo básico ali, falou, não, eu tenho que fazer o feijão com arroz, pelo menos, né? Então a gente fez a nossa primeira venda. Nossa, comecei a montar o prato já. E aí a gente achou um montador, e eu não conhecia esse montador, nem acho que peguei ele em grupo de Facebook e falei, nossa Deus, que seja aceita a tua vontade. Mas eu comecei a me preparar, comecei a estudar para falei, não, se der alguma coisa errada nessa montagem, eu tenho que ir lá e resolver, né? E dito e feito, deu coisa errada na montagem. Porque é assim, né? Nunca pode começar normal, Não dá para começar bem, sempre começa com dificuldade. Parece que é a lei da vida, né? É isso aí. E o montador, durante o processo, ele já trabalhava há muito tempo, umas planejadas, é super gente boa, mas acho que ele estava um pouco enfadado já, né? E ele errou uma caixaria, na verdade ele errou 3 caixarias da cozinha, assim, e eu acho que ele ficou com medo de descontar, tal, do valor, e sumiu. Deixou a obra pela metade. Meu Deus. Aí começou a bater o desespero. Porque a fábrica que a gente tava também, ela entregou um material com as peças tudo errado, fora de medida. Então tinha muita peça para reduzir, a gente teve pra problema filetar. com a fábrica até chegar na Léo, né? Nossa, que é onde nós estamos hoje. Então, assim, virou a semana do desespero, né? E aí eu consegui o contato de um cara, né? Que ele é um montador, exímio montador, cara. O cara é sensacional. E a gente já tava na bola de neve, ele foi lá, tal, falou, tô aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou resolver o seu problema. O cara foi lá, terminou de montar, resolveu o nosso problema, mas ainda ficou uns resquícios ainda, né? Porque tinha muito material para voltar da fábrica, de assistência, tal. Falei, e agora, o que eu faço? Vou ter que montar, não tenho mais ninguém para montar, porque ele já tava com a agenda cheia. Fui lá, peguei as assistências, assisti muito YouTube antes, conversei com muito marceneiro, porque por mais que você tenha um feeling técnico, né? Você sabe como funciona a ferramenta. A execução é outra. É outra realidade. Porque durante a primeira montagem, eu falei, eu vou acompanhar para ver como que o cara monta. E durante ali os 3 primeiros dias, que foi só... Por mais que era longe, eu ia todos os dias para montagem para ver como ele ia, como ele montava, né? E aí, beleza, chegou as peças de assistência, terminei, falei, ufa, entreguei a primeira... Foi um caos, foi. Mas tá entregue, dentro do prazo, tá idêntico ao projeto executivo, tá funcional, tá estruturado. Lucro zero. Lucro zero. E a gente teve que essa pedir também, tudo né? de novo, Sim. porque deu problema, né? Tudo isso aconteceu, então eu falei pra ele, eu não importa. Eu não quero dinheiro, eu só quero entregar tudo certo. Exatamente. E acho que isso é importante também, né? Porque eu acho que é uma questão de caráter, né? Eu acho que não importa o que vai chegar pra gente agora, eu só quero entregar. A pessoa tirou o dinheiro, às vezes que nem tinha pra fazer o móvel planejado, que a gente sabe que não é barato. Sim. E a gente vai entregar. E aí a gente foi lá, fez lucro zero, não ganhou nada, ele sem dormir. Eu lembro que a primeira vez eu fui nessa obra, a gente chegou no carro e falei, amor, você quer desistir? Vamos fechar?
você quer desistir? Aí ele falou, amor, se continuar desse jeito, a gente não vai pra frente, não. Porque realmente tava muito difícil. Eu achei que ia sair uma palavra, tipo, não, eu vou até o fim. Essa mas palavra veio depois, Ele ficou bem desanimado, assim, também. Porque foi... Mas, assim, também, né? Hoje eu falo, claro, tinha que passar por isso. Mas a gente entrou achando que o primeiro ia dar tudo fácil, certo, ia ser exatamente, fácil. E não foi bem assim. Mas passamos, né? Passamos, estamos aí até hoje. E a gente foi aprendendo tudo durante todo esse Cabeçada. processo. Eu já fui entregador, eu já fui montador, já montei obra sozinho, né? Que legal. Tem um fato curioso, né? Bem lá no começo, eu sempre tratava a minha empresa como se ela fosse grande. Eu falei, eu tenho que tratar a minha empresa como eu quero que ela seja, né? Certíssimo. Se eu idealizo vendedor. que ela seja uma empresa grande, eu tenho que tratar ela como se fosse... Lógico, como Então eu chegava tal. no cliente e falava, não, tal, a gente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp da loja, tá lá, o financeiro, né, vai tratar não sei o quê. Tudo era você. Tudo era eu. Não, tudo bem que a gente vai agendar a sua entrega. Deixa eu ver sua fez agenda do entregador pra A ver gente se tá fez 4 tudo e-mails certo. diferentes, né? Um vendas, um financeiro. Exatamente. A gente também fez isso aqui. E o mais engraçado é que quando o cliente estava na obra, quando o cliente estava morando, eu falei, nossa, você de novo? Mas você não é o cara que me vendeu? Não, mas eu gosto, dono, né? eu gosto de acompanhar a entrega, eu gosto de acompanhar todo o processo, tal. Se não sair do jeito certo, eu gosto de estar perto para poder resolver o mais rápido possível. E aí tava lá, na venda, na medição técnica, na entrega, montagem. que geralmente era eu que fazia. Na montagem a gente depois foi arrumando um montador, mas eu tava lá sempre acompanhando no pós-venda, cara. Depois eu criei até Você quer falar assim, não, quadrigêmeos. 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 Mas o legal é que isso funcionou de uma forma melhor do que a gente esperava. Legal. Porque a gente aprendeu que nesse mercado, o cliente ele quer estar perto de quem está vendendo para ele, né? Geralmente as pessoas vão lá, projetam, né? Que é o projetista vendedor, e projeto faz o mundo dos sonhos, né? E a pessoa deposita aquela confiança nele. Que é o primeiro contato. Que é o primeiro contato, né? E aí, a pessoa envia para a fábrica, né? Chega o material lá e cadê essa pessoa? Some. Com quem eu vou falar agora? É. Chega uma pessoa totalmente estranha, que você não tem confiança nenhuma, né? Você tá tendo, talvez, o primeiro ou segundo contato ali com ela, e aquela pessoa vai ficar encarregada de resolver os seus problemas, se der na obra, entendeu? Então, o cliente fica meio estressado, meio retraído, né? Então, fica... Você tem total razão. Não é um processo muito certo. Verdade. E nisso Às vezes ele se sente até enganado quando dá alguma coisa Exatamente, errada é. e o vendedor não dá uma resposta pra ele. Exato. E o pior verdade. é que às vezes o cliente liga, eu vivenciei esses casos assim, do cliente ligar pro vendedor e falar, cara, tá dando tudo errado aqui, você não aparece, você não falou nada. Aí ele falou, pô, mas aí não é meu Não é mais departamento, né? comigo. Meu departamento é a parte de venda, assim. Exatamente. Cara, isso é horrível. É frustrante, Isso né? é Pro horrível, cliente é frustrante. horrível. E eu vi... E isso foi um diferencial, né? Eu vi o quanto fazia diferença quando eu tive um caso de um cliente que falou pra mim, cara, deu problema na minha obra. Era um problema básico, né? A gente que tá no ramo... tem problema que é muito básico, Não Mas- diga, né? Que deu um Não, problema. agora pra ele, nada. passou um tempinho, virou problema básico, né? Agora Começo O era um primeiro, eu tava Mas desesperada. você tá se achando. Mas era né? só uma prateleira que a bucha da parede estava soltando, que a parede estava muito fofa, e era só ir lá, trocar a bucha, colocar uma bucha especial, tava tudo certo. Mas como o valor agregado do móvel é muito alto, a pessoa começou a entrar em desespero, se sentindo enganada, Sim. né? E a pessoa ligou desesperada, não, que tá tudo errado, que a montagem deu tudo errado, meu Deus, meus armários vão cair, que não sei o quê. Aí eu falei, não, fala pra mim, que dia que você tá em casa pra eu passar aí? Ela falou, mas como assim? Eu falei, não, que dia que você tá em casa? Eu quero ver de perto, quero acompanhar o que tá acontecendo. Não, nossa, mas você não foi o cara que me vendeu? Como que você vai vir aqui? Eu falei, não, eu acompanho tudo. Eu vou durante a montagem, se você precisar de alguma coisa, tô aí, entendeu? A gente conversa, a gente, eu vou. E, a pessoa mudou. Não, que não sei o que, vem aqui então, vem na parte da manhã, a gente toma um café, eu te mostro tudo e tal. Dito e feito. No outro dia, cheguei lá, a pessoa com um sorriso do tamanho do mundo e tal. Eu falei, não, outra coisa. eu cuido do seu projeto do começo ao fim. A gente iniciou, a gente vai terminar. Pós-venda, a gente tá aí também. É outra vida. Não, é outra coisa. vida. E além disso que você tá falando, Sidney, eu acho muito legal frisar o seguinte. Você conseguiu aprender em tão pouco tempo, além de você ser inteligente, dedicado igual a Érica, mas também porque você estava ali na obra. Nossa. Porque o que acontece muitas vezes com o vendedor é que ele só quer ficar aqui no ar-condicionado, na cadeirinha e no computador. E enquanto ele não vai ali ver os problemas de perto, ele não consegue aprender o que funciona e o que não funciona. Isso acontece não só somente com o vendedor, até com o cara que tá iniciando ali pra
no mercado, que é empreendedor, Uhum. ele não quer. Então, nossa, Não Ele quer acha- passar pelo Ele pelo acha também. ele acha assim, não, eu paguei, o cara vai lá e resolve. Vai lá e Eu já Exatamente. trabalhei pra pessoas assim. E eu vou dizer pra você, assim, pra mim, todo dono de loja que começa, até assim, a gente que começou com experiência, tem que ir na obra, tem que acompanhar, Sim. tem que entender o que, Cara, que eu é. vou até hoje. Igual, olha o que você tá falando hoje, né? Você fala assim, não, mas era um problema simples, ela trocar uma bucha por uma bucha especial. Se você, como vendedor, não tivesse ido lá, não tivesse ouvido isso de outra pessoa que você estudou, que você aprendeu, não tivesse identificado, realmente, trocou a bucha, o negócio, a prateleira ficou. Você não teria essa informação. E aconteceu o quê? Ele ia passar a informação, vamos supor que tem todas essas 4 pessoas ali, né? O vendedor recebeu essa ligação do cliente, ele ia chegar no gerente ou no dono da loja, em quem seja, responsável por aquela parte e falar, cara, desculpa a palavra aqui, mas fudeu. Uhum. Tá tudo caindo lá, o cliente me ligou, ele vai entrar na pilha do cliente. Sim. É Ele verdade. vai entrar, não tem como ele não entrar, porque ele não sabe, ele não Sim, viveu não aquilo. tem o Telefone sem conhecimento, fio. né? Exato. E aí você, como já tem toda aquela segurança, já participou de obra, já foi lá, viu como é que funciona, que era só trocar uma Uhum. bucha. Cara, quando que você tá aí? Posso ir aí? Aí a gente conversa e resolve o problema. Então, sensacional. Cara, Acho que simples você assim. fez certinho. Tem- Mas- No começo de empresa, gente, Sim, acho que até em sim. restaurante, Érica, o dono tem que se Não, sujar. dono- com certeza. Tem que se sujar, tem que botar a mão na massa, tem que ver ali, porque senão o negócio não vai pra frente. Já diria os nossos pais antigos, os seus pais, pais deles são nordestinos também. Sim. Como é que é? O olho O do olho dono. do dono Gordo- que gordo- engorda o gordo- boi. é. Isso é muito verdade. Exatamente. É verdade. É verdade. É. Então tem que participar mesmo. O processo Sim. é pra isso. É, a gente estava até conversando, né? Nesse ramo tem muito aventureiro, né? A gente estava Tem. conversando, né? A primeira coisa que eu falei, não, vou abrir uma loja de planejados. A pessoa virou pra mim, dá dinheiro. Então, é isso, né? Isso que é o negócio, né? Que todo mundo pensa. Olha o exatamente. dinheiro. É, Não, gente, vocês não exatamente. têm que... Essa semana eu encontrei umas primas minhas e elas viraram pra mim e falaram assim, então, você agora é a prima rica da família? Eu falei, Prima rica. oi? Ninguém me Você avisou? Você vende móvel planejado não e tô agora... sabendo. É, e agora eu... Exatamente. Aham, tá. Exatamente. Vai, você tem razão. Exatamente. E as pessoas que vêm com essa visão... o empreendedorismo é um processo, né? Você colocou seu barquinho ali no oceano e você tá navegando, né? Só que nem todo mundo quer passar pelo estreito, que é a tempestade ali que tá no meio do caminho. O que é? Problemas na obra, problemas no financeiro, problemas no processo. Geralmente, quando a pessoa vem naquele ano e quero ganhar dinheiro no autos planejados, o que ela faz? Pula fora. É. Entendeu? Quando começa a dar a É isso primeira mesmo. dor de Exatamente, barriga a ali, o primeira cara dor não, de sai barriga. fora. Poxa, Tchau. eu não achei que era... Eu fui entrevistar uma projetista uma vez e, ela fez um discurso pra mim desanimador. Desanimador. Quando eu desliguei o telefone, Senhor, cuida da alma dela. Ela virou pra mim, nossa, mas como vocês começaram? Eu falei, não, tal, eu expliquei pra ela no início, tal, de uma forma bem básica, né? Que ela queria entender que loja que ela estava entrando, né? Pra imaginar o quanto ela ganharia trabalhando lá com a gente. E ela começou a falar, nossa, mas eu sou projetista há anos. E eu entrei uma vez, eu inventei de fazer os móveis por mim mesmo, que não sei o quê. Nossa, é uma loucura. Eu acho que vocês vão falir em 3 meses desse jeito. Não funciona não. Eu nem dormia. Eu tinha medo de ser processada, que não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. Então, tudo bem. A gente não encerramos a contratou. conversa. Encerramos Por a favor, conversa né? e tal. Pelo amor de Deus. Encerramos a conversa e quando desliguei, eu falei assim, eu tomo conta dela. Nossa, cara. Mas... Que mulher é? E são as pessoas que Mas acho que pulam ela do tava barco. frustrada Tava mesmo. frustrada mesmo, Porque todo mundo tem acho que quando abre qualquer negócio, todo mundo só visa o dinheiro. É. Eu acho que o segredo de você empreender, na verdade, é o que você tá vendendo, né? O que você tá fazendo pelas pessoas. É. E é você se colocar no lugar dela. É, e acho que eu exatamente. fazia muito esse papel, né? Eu falava, mas e o prazo? Eu falava assim, eu só cobro. Mas é porque eu não tava na operação todo dia. Então, eu olhava o financeiro, eu via os números com a minha planilha Mega Blaster maluca Então, lá, e controlava tudo e falava, ok, mas e o prazo? E não pode atrasar. E se eu fosse a cliente, não, mas isso eu não gostei. E eu tinha um pouco desse lado também que a minha visão aqui, além de ser financeira, é ter o olho do cliente. Eu falei, se um dia, né, a gente ficar só com a loja e eu, enfim, sair da minha área, a gente ficar só empreendendo, eu quero ser a inspeção de qualidade. Fala, não, entrega vamos dos parar por móveis. aqui. Aí você virou. Vamos dar uma segurada. Ó, Aí Agora você virou e limite, falou, é. continua. Fica lá, não larga o emprego, né? Não larga. Tá Agora- explicado porque ela não saiu. Não, e eu tô entendendo por que ele fala que ela é a chata.
Porque Eu ela sou. tem que fazer o papel da cliente. E eu sou. sou chato, eu sou muito Ele é chato muito com chato. relação à qualidade. Mas tem coisas assim que ela fala, Não. não, que é isso? Eu nunca tinha nem, tipo, o mínimo do mínimo, assim, sabe? Sim. Eu Mas olho como se realmente fosse o meu projeto. Hoje Não, ela mas é eu minha acho pior e melhor cliente. Mas eu acho que mulher tem isso mesmo. O Renato, É. às vezes eu fico até com dó dele, assim, ele me leva, assim, algumas coisas que ele faz no projeto, e aí ele fica esperando aquela, assim, olha e fala assim, nossa, tá bonito, mas Mas isso aqui aquilo não ali, combinou com aquilo ali, Aí eu vejo ele murchando, assim, mas não é maldade. Aí fala, porra, É só o caprichei toque tanto. feminino, né? Aí eu pego e ainda falo assim, ó, tentei mudar um pouquinho, olha o que deu. É isso que minha cabeça pensa. É Ele só um fica toque chateado. feminino. Exatamente, Às vezes exatamente. você precisa da mulher na vida do homem pra isso, entendeu? Pra ser chata mesmo. É pra um exigir. complemento, É o nosso papel, é um né? É o nosso complemento, papel. É, É eu assim acho- que a gente cresce. Não, mas eu acho que que, a gente é bom. evolui. Mas eu acho que é bom, porque aí ó, bota o homem pra pensar um pouco. Porque o homem Sim, não sim, gosta sim. muito de pensar. Isso é verdade. Então é. bota pra pensar. Ela é e uma evolui. engrenagem a mais E ali. evolui, né, cara? Porque Evolui. você não fica naquela zona de conforto. É Você verdade. fala, puta, já sou bom. Porque tem muita gente que acontece. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu falei, não, já sou bom pra caramba. Aí chega Aí eu chega e a digo, Jaque. Pô, mas esse Chegou a projeto Jaque. aqui. A Jaque chega. Mas esse projeto aqui podia ter, né? Colocado um negocinho ali, tá sem graça, né? E eu achando que tava lindo. É. Nossa, é Eu assim falei, mesmo. nossa, mas é tão bonitinho. Aqui é assim também, é igual. É Tá assim vendo, mesmo. amor? Não sei. Não, e o mais engraçado é que quem estuda a parte de projeto sou só eu. Ela nem estuda. Olha só. Aí tem hora que dá vontade, mas que você tá dando pitaco? Você nem É, estudou isso nem aqui. entende. E às vezes ele Exatamente. fala, vai cuidar do financeiro. Ele fala, você vai cuidar dos números. Opa, tá Eu chegando falei, me dá pagamento. dinheiro que eu cuido dos números, me dá dinheiro que eu cuido dos números, que é ele que vende, né? Legal. E falando assim da parte financeira, pra você, é muito diferente restaurante de como é que foi você entrar nos planejados? Primeiro que eu acho que na sua pesquisa você percebeu que quase ninguém faz financeiro. Muita Não, eu não gente tive faz nenhuma informação você- de financeiro. Nenhuma, né? Nenhuma. É muito É, difícil. na verdade, quando a gente conversou com um projetista antigo, o que eu mais queria saber era quais eram os índices, quais eram os indicadores no mercado. Markup. Não, então, indicadores é uma palavra que não é Não existe. Não existe. Not assisted. Não, tem, a gente vai tem. criar os indicadores. Então, pois é. menina, Porque não tem. pra você criar indicadores, tem que ser uma coisa assim que você mede, que você Sim. acompanha. Então, aqui nada é medido, aqui nada é acompanhado. A única Isso a coisa gente tá começando. Olha, ó. a gente mede, Ó, viu? a única coisa que é medida no planejado é as paredes pra É as colocar Os É, números. e olha lá. nada- o nome. Esquece. E olhe lá, viu? Ai, meu Deus. É sério, assim, Não, mas Tá. essa era a minha maior dúvida. Que eu falei, por quanto que a gente vai vender? Né? Quanto que tem que representar? Na minha área eu chamo de CMV, mas a gente chama de CPV hoje, né? Pros planejados. Quanto que tem que ser o frete? Quanto que tem que ser a mão de obra? E aí eu comecei a assimilar algumas coisas. Eu falei, bom, se a gente vende planejado, tem projeto, então eu tenho o projeto e eu tenho a loja. Então eu tenho que ter lucro do projeto e eu tenho que ter lucro da empresa. Eu comecei a pensar em eventos. Fui Aham. tirando da minha área e levando um pouco Entendi. para os planejados. Os eventos são muito assim. A gente precisa saber quanto foi, que custou e qual foi o lucro daquele evento. E a gente leva isso para a empresa, para o buffet, e quanto que foi o lucro da empresa. Então, eu trouxe isso para os planejados e a gente começou a controlar tudo. Ótimo. Aí eu comecei a controlar tudo na planilha. A primeira briga que a gente teve foi divisão de conta física e conta jurídica. Porque eu sempre fui muito controlada financeiramente. E aí, ele que fica no operacional todos os dias. Era terrível. E eu lembro que a primeira... A gente nunca brigou por motivos marido e mulher, assim. Acho que toda questão que tinha era por conta da Da bendita empresa. da loja. Eu falei, amor, a gente um dia vai Exatamente. fechar essa empresa pra não destruir o casamento. Mas hoje a gente já se acertou. Legal. Mas, Não, acho que e você tá falando assim, eu lembro quando vocês vieram, que você colocava tudo, a cola, o tech bond, A gente- o a gente selante. coloca tudo. Nananana, só que é difícil de controlar. é muito difícil. Qual que você usa nessa obra, qual que você usou Sim, naquilo, Porque qual são você... materiais que duram, né, um pouquinho Exatamente. mais. né? Aí eu Gente. imagino que ele chega e você só vê lá a folhinha, né? Selante. O cupom selante, fiscal, né? selante. Porque E eu pra, uso- pra quem eu aloco, amor? Aí ele fala, tá Não bom. dá. Aí, ele vai, aí algumas coisas eu não Quase aloco mais pro impossível, é. cliente. Que não dá. E É quase tem impossível, esses é. itens eu deixo como materiais diversos loja, entra no custo da loja isso e isso aí. eu já abri mão. É isso aí. Não dá. É. Você vai ficar louca, vai deixar Não dá. ele louca. Sim, sim. Não dá, não dá, não dá. Então isso eu tirei. A gente só coloca um valor de assistência, de materiais diversos para precificação mesmo, mas no dia a dia Tá Isso vendo, entra gente? na Eu parte não vou geral. frisar aqui. Você tá entendendo o que ela coloca? Ela coloca um negocinho ali dizendo que você vai errar.
Exatamente. Porque você vai errar. É verdade. Não que você queira, mas você vai errar, a parede vai estar torta, o montador vai furar torto, ou então a fábrica vai mandar errado, ou então o projetista vai errar alguma coisa. Eu lembro a Érica, você gravou muito na minha vida, porque ela chegou em mim e ela virou assim, estávamos nós 4 conversando, ela virou pra mim e falou assim, Jaque, mas me diz uma coisa, é assim mesmo? Sempre dá errado? Assim, só pra eu dormir mais em paz. E eu vou te falar, melhorou muito a minha vida, viu? Depois Eu fui daquela... mais feliz depois desse dia. Porque assim, o Sidney, toda montagem que ele volta tem alguma coisa, eu virei pra ele e falei Mas assim, nunca termina, né? Uma semana, mas aí tem uma assistência e tem que fazer aquilo e aí eu tapa fura. voltei eu pra ela e falei, falei assim, é assim, é assim. é assim. Ontem o Renato Nunca foi... acaba quando termina, A né? gente nunca. A gente foi finalizar uma obra e eu Nossa. falei, Renato, é o seguinte, vai junto e garanta Que vai acabar. que vai acabar. Que vai acabar. A Renata tava lá. Não, mas o mais engraçado é que foi antes, ela tinha falado um dia antes, né? No dia que eles estavam lá, eles chegaram lá, ó, isso aqui veio errado, isso aqui veio errado. Aí eu falei, eu nem fui lá, velho. A fábrica mandou 2 peças erradas. A gente tinha pedido uma assistência porque veio sem a cava, chegou lá, a medida, a fábrica mandou mais larga. Aí o Renato olhou pra minha cara e falou assim, eu vou resolver tudo aqui. Eu vou não cortar, aguento mais. Eu vou dizer, por favor. E falar nisso, um beijo, viu, Léo? Pelo amor de Deus, meu. Pô. Foi, mas é desse... Aí eu virei pra Érica nessa ocasião e falei assim, Érica, é assim mesmo. É assim mesmo. É os perrengues da obra. Tá E errado. sempre Cara, tem, né? Isso foi uma coisa que a sempre. gente aprendeu também, porque no início eu não calculava os imprevistos. Aham. Eu só calculava que ia sair o custo, que saiu no Promob, que ele passava pra mim, o X% de frete, X%, e sempre tinha alguma coisa a mais depois. E aí a gente começou a provisionar A esse colocar. tipo de coisa também, Sensacional. até depois da nossa conversa. Mas demorou muito pra chegar aí. Porque, como a gente não tinha conhecimento Do mercado? do mercado, então eu falei, eu vou tentar uma coisa de cada vez. O que der certo, a gente aposta nele. Então, eu tentei plano de corte, Nossa. eu tentei pelo menos umas 8 fábricas diferentes. Nossa. Tinha fábrica que mandava 30% do projeto errado e a gente tinha que se virar. Meu, foi uma loucura. Só o plano de corte já foi traumatizante. Gente. Só que a gente foi acertando. Foi um processo de crescimento, né? Então, conforme a gente ia acertando, a gente ia apostando nisso. E que faz muita parte. Faz muito muita parte parte. da vida do A gente empresário. cresceu muito com isso. Isso, É. né? É igual hoje fala-se que o... Como é que é o nome do cara que criou a lâmpada? O Edison. Thomas. Thomas Thomas Edison. Edison. Falam que ele não errou 1000 vezes, né? Ele viu 1000 vezes que como não funciona. Como não funciona. E é exatamente isso que você está passando. O que não Exatamente. funciona, o que não dá Exatamente. certo. Exatamente. Porque se você cai no mercado, vocês caíram no mercado. Uhum. Você Foi como eu nunca iniciei, viu né? aquilo. Caiu de É. paraquedas mesmo Foi. o negócio. Não tinha como ser de outra. Foi. E o mais Exatamente. complicado, que é o que né, a Foi Erika sofrido. falou, que assim, é um mercado muito carente de informação, assim, pra Informação. ensinar, Nossa. né? Exatamente. É um mercado carente. Não, eu tenho Muito. até uma história engraçada, assim, porque quando eu comecei a projetar, os cursos que eu via de Promob e tal no YouTube, você abre o Promob, tá lá, você entra na aba cozinha, tem 1 milhão de módulos de cozinha, você faz 1 milhão de combinações ali, né? Aí eu precisei fazer um projeto que era uma porta de passagem. Aí eu entrei no Promob, Não eu falei... tem nenhuma. Eu mandei Achou? mensagem pro... Liguei na... Falei, não, aqui tá Safado. faltando um módulo aqui, ó. Ela falou, não tem porta de passagem? Não, mas isso aí você cria com o painel, assim, e tal. Você tem que imaginar como você faz e você cria lá. Isso. Falei, nossa, agora lascou. Foram 2 dias pesquisando. Falando com o marceneiro, falando com o montador, procurando vídeo, e você não encontra conteúdo, Não. assim, de qualidade mesmo, técnico. tem É mesmo. muito difícil. É difícil. Muito difícil. E a parte mais chata, que inclusive eu discuto isso direto com os nossos projetistas, com as nossas projetistas, é que eu quando eu entrei nessa área, eu era muito curioso, sou muito curioso até hoje. Então eu fui a fundo, sabe, essa questão da porta? Como que funciona essa porta? Aí eu olhava coisas como que era, e como que funcionava, mas eu não liguei para o lugar, tipo, é a minha curiosidade. Você fez um além, né? Você falou, deixa eu ligar lá e vamos ver como é que funciona. Uhum. E você tem a sorte de ter o YouTube hoje, né? É. E aí você vai lá, e eu falo, vai no YouTube, vai lá, faz isso que você fez, Sim. vai no YouTube, olha como é que funciona uma coisa e cria, porque isso aí não existe, você tem que fazer. Tem que fazer. Exatamente. Quando você começa a fazer isso, você acaba ficando mais técnico. Sim. E aí você vai melhorar cada vez mais o seu projeto. Sim. O meu conhecimento técnico me ajudou muito nisso. Lógico. Porque esse da porta de passagem eu não sabia como fazer. Aham. E não encontrei ninguém que explicasse de uma forma adequada pra você. Eu falei, não, tem que fazer assim, assim, assim. Então eu imaginei, rabisquei no papel. Falei, não, se eu fizer assim, eu acho que não vai funcionar. Se eu fizer dessa forma, eu acho que não vai funcionar. E criei, deu certo, tá lá até hoje. Ah, aí, ó.
viu? O cliente, Legal. ó. Isso é legal, Tá lá. isso é legal. Mas assim, na frente do cliente, não, eu consigo. Não, facinho, normal. Mas é. Não, Tá isso tudo aí, certo. imagina, a gente faz direto. Mas acho que uma coisa que te ajudou também, não sei se você já tinha feito ou não na época, é o plano de corte. Porque o plano de corte, ele ajuda pra caramba a sua Ajuda. parte técnica. Sim, É chato. Mas, gente, é que muito trabalho. chato. É, muito É chato. muito. A gente ia dormir 3 horas da manhã, e isso eu ajudando ele passando as medidas, eu colocando Não, o e plano o de risco de corte errar, no nossa. computador, o risco de... O risco Exatamente. de você esquecer uma peça ou Exatamente. anotar uma peça errada. E aí eu revisava 3 vezes 3 pra vezes. não tomar, enfim, porque cuidado podia de não- acontecer, o Uhum. cuidado de não errar. E eu falava, amor, eu falei, pelo amor de Deus, nunca mais vamos fazer isso na nossa vida. Não dá. Não, mas o plano Prejuízo de de corte ficou novo. impecável. Aí, que legal. Aí, ó. Mas o fornecedor mandou tudo errado. Foi. Nossa. Vou falar uma coisa Na pra realidade- vocês, a gente Meu Deus do céu. sofreu. Mas foi Vocês o que- usaram aquele corte close Se ou não? algum dia Sim, alguém sim. disser que foi sorte, É. Mas foi exatamente o que... Agora, assim, tá ficando bem claro o que você disse no começo, né? O problema não era o que dependia de mim. Sim. Eu Eu depende preciso das aprender pessoas. Promob, eu viro a noite aprendendo. É. Eu preciso criar uma planilha, eu viro a noite... Mas o que não dependia. o que não dependia, Você exatamente. não ia botar a mão na chapa e passar na serra. Não, teve um dia que eu dependia virei de pro Sidney e você. falei, eu tô quase querendo aprender a montar móveis, porque eu quero ir lá resolver o negócio. Eu ficava Sim, sim, aflita e não dependia da gente. É, isso Ele é ainda horrível. conseguia lá fazer, Sim. mas quando as coisas vinham erradas da fábrica, a gente falava, não é possível que eles só façam isso e errem, e o negócio dá errado, e eu ficava aflita, me colocava no lugar do cliente. Mas a gente se manteve Uhum. e a gente foi entregando projetos, os clientes gostando, indicando para outros clientes. A gente não deixava que isso. A gente Sim. era um perrengue, assim, Não dentro da transparecia, gente, só é. a gente Daqui sabia pra dentro. Né? exatamente como a gente tava. Mas Daqui o pra cliente fora, não Exato. Dois transparecia. vendedores natos ali. Mas o mais legal é que, tipo, vocês conseguiram transparecer uma segurança pros clientes Sim. e por isso que eles indicavam você. Sim. E vocês já estavam mostrando um diferencial no mercado. Sim. Sim. E foi um diferencial mesmo, porque os clientes até hoje eles falam, né? Sim, manda vários- mensagem. Amizade Nossa, mesmo. chama pra tomar café. E eu nem ia que na legal. obra e sabe quem eu sou, que o Sidney falava. Aham. Eu acho que tudo quando dava um perrengue, ele falava meu nome, começava a falar de mim, eu acho que dava Nossa, tem certo. cliente que ama ela sem nunca ter Sem visto nunca ter ela. me visto, sei lá o que ele fazia. Acho que uns 4 ou 5 clientes, toda vez que eu vou na casa deles, às vezes, assim, que tem que conversar alguma coisinha aqui. Fala, nossa, manda um beijo pra Érica, ela é demais. Sensacional. É isso. E foi criando um vínculo, né? Porque ele realmente passava essa segurança, falava assim, ó, pode ser que alguma coisa aconteça, mas a gente não vai te deixar. Não vai sair. Eu acho não, que né? essa é a Não vai te questão. No abandonar. nosso mercado, acho que talvez a confiança vale mais do que... Porque acho que planejar, fabricar, muita gente faz, mas não largar na mão, fazer com Uhum. capricho, fazer como se fosse nosso. É acho isso que aí. isso é um diferencial. diferencial. É, porque hoje em dia, já era assim há algum tempo. Hoje em dia, com a rede social, isso aumentou. A loja, ela fica preocupada só com cliente novo. Sim. Ela fica preocupada. Eu vendi, tá bom. Não importa. Parece que depois que vendeu, não Não importa, importa mais. mais. E aí é o segredo. Porque vocês pensam o seguinte: se vocês não tivessem. Vamos fazer uma conta inversa. Se vocês já não tinham conhecimento. Aí vocês já não tinham cliente. Se vocês não tivessem. Também não tinha dinheiro, não. Não tá? tinha Acho que dinheiro. Não tinha dinheiro. Dinheiro Só do tinha casamento. 5 mil, aquele 5 mil, se Aquele foi, ó. Vendi uma moto, o dinheiro do casamento e vai. Não casamos Não mais. né? casaram, tá, gente? Não, a gente casou. Deu lockdown na semana do nosso casamento. Se vale contar essa parte da história, a gente não fez festa, enfim, foi um perrengue. Mas a gente casou. Vamos Boa. casar aqui, ó. É. E aí, Amarrei, né? e aí você imagina se aquele cliente lá, que você já não tinha cliente, já não tinha tudo isso aí que vocês falaram. E se ele não volta? Exato. E se ele não Exatamente. indica? Como Exatamente. que vocês iam E ficar? pra gente a indicação era... Hoje, eu tava olhando os Hoje números, ainda, fazendo né? o fechamento do primeiro semestre de 2022. Olá, gente, fechamento de primeiro semestre, gente. Ó, que ó. orgulho. É Estrelinha, isso, a gente merece, é. Estrelinha. Já ganharam, já. Com indicadores. Com indicadores. Exatamente. Os nossos, né? Mas... Tem gente que vai ouvir isso e vai falar assim, do que eles estão falando? É. Mas gente, tem que ter. Você não consegue melhorar uma empresa se você não olhar o que ela fez Exatamente. lá atrás. Exatamente. Vê os indicadores, Vê os fala, aquilo ali indicadores. não tá bom, isso aqui não tá indo no caminho Isso é certo. uma Não forma tem de aprender como. com o erro, né? Exatamente. Isso é uma forma de aprender com o erro, só que o pessoal não tá entendendo isso ainda. É, não. Sim, porque Não, gente. precisa enxergar pra você conseguir entender o que tá acontecendo. É. Se você não tem visão do que essa empresa tá produzindo, tá deixando de produzir, tá entregando ou está atrasando, você nunca vai conseguir melhorar. É que tem muita gente que só É. quer empurrar com a barriga, só quer Exatamente, fazer. exatamente, Cara, eu só quero é. resolver isso aqui. Na hora que eu resolver, tá bom já. Só É, que e aí não tá adianta, bom. né? Eu até concordo que a pessoa tá com problema, tem que resolver. Resolve mesmo. Mas depois pensa, Para, estuda, vê o que deu levanta, errado. Vê o que E, foi. e hoje a gente enxerga, né? Hoje a gente olha pros projetos e fala, ó, esse aqui não deu lucro,
esse aqui deu prejuízo. Logo mais no início, né, que isso acontecia muito, porque a gente pagou pra aprender, né? Hoje eu vejo que isso foi... A gente pagou pra aprender, né? Foi aquele sufoco do início, mas foi um investimento que a gente fez pra aprender. Vocês, na na prática. realidade, vocês superaram aí os cases, né? Porque o Flávio Augusto, ele costuma dizer assim, que ou você abre um negócio com muito dinheiro, sem conhecimento, que aí o seu muito dinheiro vai pagar o fato de você não ter o conhecimento. Ou você tem muito conhecimento, mas tem pouco de... Foi, por exemplo, o nosso caso. A gente não teve grande porque a gente tinha muito conhecimento da área. Mas não tinha nada de dinheiro. Mas aí o resultado veio rápido porque a gente tinha muito conhecimento. Agora, no caso de vocês não tinham nem o conhecimento, muito nem menos dinheiro. Detalhe, teve uma época... Só que eles tinham a força de vontade. Força de vontade. Que é isso, força de vontade. Dormir pouco. Tem gente que fala, vou empreender pra trabalhar menos. Que mentira, gente. Empreendedor só trabalha o tempo todo. Vou empreender pra ficar rico. Mas teve uma época que a gente fez a primeira venda em setembro, né? E aí, em outubro, a gente passou uns perrengues, obviamente, né? Não tinha ninguém pra vir. A gente não tinha Instagram, não tinha site, não tinha fachada. Era a base da indicação. E aí, em novembro, a gente bombou de projeto. Milagrosamente, bombou de projeto, né? Foi. A maioria tudo indicação. Parente também vindo, indicando, alguns amigos próximos também. E só que até então, o financeiro não estava ajustado. Então, eu assim, saí da parte de processo, que pagava muito bem, né? Tinha um salário adequado pro mercado. E passei 6 meses sem receber nada. Ai! Ainda bem que a Erika não saiu do dela. Passei 6 meses sem receber nada. Eu virei pra ela, ela falou, ela tem ansiedade bem forte, né? Ela falou, meu Deus, a gente tá no vermelho, Eu falei, não, corta meu salário. Ele falou. Chegou no 7º mês, eu falei, não, corta meu salário. Ela falou, não, a partir de agora, a gente vai estabelecer uma meta. Eu vou te pagar o salário e o resto a gente vai trabalhar duro, né? Deus nos ajude pra conquistar e suprir as necessidades. A partir daí, até então, aí eu consegui tirar o Prolabore. Acho que foi uma decisão importante também, porque a gente nunca misturou conta. Inclusive, eu tava falando que as nossas primeiras brigas foi por conta disso, que ele comprava com cartão de crédito pessoal, eu falava, não é pra misturar a conta. Tá lá, gente, escuta essa, ensina aí, Erika, não pode, não é pra misturar a conta. Pelo amor de Deus. Não misturem conta. E aí eu falava, não pode, e eu vou falar uma coisa, os bancos, não vou citar nomes, mas... Parece que só dá dinheiro pra quem já tem dinheiro. Quem precisa de dinheiro não dá cartão de crédito, não dá cheque especial, não que tenha que ter, tá, gente? Porque é um juros absurdo, mas eles não dão crédito pra quem realmente precisa. Só tem crédito quem não precisa. E eu sei porque eu venho de outros mercados e não precisa de dinheiro, enfim. Tá ali. Tá ali. Gerente liga oferecendo. Exatamente. Liga oferecendo dinheiro. E a gente que precisava, eu falei, não é possível. Tem uma vez que eu falei pra gerente, quase chorando. Eu falei, isso é uma vergonha. Eu que preciso de dinheiro, vocês não dão dinheiro pra mim. E isso eu fiz um show pra conseguir um cartão de crédito com limite de R$1.000. Nossa. Depois não é nem a gasolina do mês, depois de um ano. ano. Que a gente tava com a loja. Caraca. Então foi muito difícil. Então a gente separou um cartão de crédito específico, conta física, porque a loja não tinha, porque o banco não dava. E aí aquele cartão era só da loja, era físico, pessoa física, mas era só da loja. Então não podia misturar as contas. Então desde o começo a gente não misturou nada. Só que quando a loja tava no perrengue, a gente corta o salário, né? Não dá, era um valor simbólico, né? Ali eu comecei também o diferencial ali do projetista, como foi difícil da gente conquistar alguém. Ele foi fazendo e aí esse variável foi pra ele. Então por um tempo ele passou a receber só isso. Mas eu falei, não, acho que precisa motivar ele, isso é um ponto. E também, se a gente não mistura as coisas, a loja precisa se pagar. Sim. Né? Precisa, então ela não tá se pagando porque eu não tô dando o salário dele todo mês, então isso tá errado. E aí foi uma decisão que a gente tomou, eu falei, faça chuva, faça sol, a gente vai tirar porque a gente precisa casar. A gente vai fazer a festa. Começou a pesar. E isso vai acontecer. E foi uma decisão importante, porque às vezes eu falo que a gente só cresce quando a gente... Às vezes toma umas decisões um pouco drásticas mesmo. E aí as coisas começaram a mudar. Desde então, eu nunca falhei no salário dele, né? Não, boa pagadora. E aí ele se sente motivado. E aí ele se sente motivado É pra vender. E, enfim, ganha o variável também. E eu sempre falo, como eu sempre fecho os números, todo mês eu fecho os números e falo, ó, isso aqui foi assim, esse mês não foi tão bom, esse mês foi melhor, nossa meta de vendas, enfim. Eu acabo cobrando muito ele. Ele falou assim, eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal coisa. Eu falei, me dá dinheiro que eu te dou. Quem tem Se sócio, você me trouxer faturamento, eu compro tudo que você quiser.
certo. Me faz rir pra eu te fazer sorrir. Exatamente. Eu compro Porque tudo que eu sou você sócio, quiser. mas eu também sou funcionário. Lógico, Eu sou o projetista. Hoje eu sou o finalizador ali, né? Aham. Que faz o projeto executivo, faz a medição, acompanha a obra, tá. Mas no começo eu faz tudo, o A Severino, parte né? da venda você não faz mais. Faço. Atendimento. Não, acho Mas que ele hoje não a faz gente o está projeto. desenvolvendo. É isso, Ah, tá. eu não faço projeto. A gente está desenvolvendo uma pessoa, né? Que ela está criando habilidades, Legal. a mesma habilidade que tem a nossa visão de como tratar o cliente, tá? A gente está A implantando gente isso. desistiu de E procurar no é mercado. isso que eu ia falar, isso que eu ia Exatamente. perguntar. Vocês tiveram que pegar do zero. Sim. Sim, a gente não contratou talento, a gente contratou a pessoa que passava confiança pra gente e tinha caráter, a gente contratou Tá. caráter. Aí Acho que agora a primeira gente coisa que a gente falou pra ela foi: é pra sorrir e chorar junto. Você quer? Exatamente. É isso. Porque ela tava trabalhando também, mas é uma conhecida nossa. Inclusive, estamos aqui por conta de você também. Ah, legal. Beijo, Raquel. Né, Aí, Raquel, parabéns Bem, pela atitude. parabéns. E ela decidiu, falou: não, então vamos sorrir e vamos chorar junto. Exatamente. E tá com a gente hoje, né, amor? Exatamente. E tem ajudado muito. E ela tá Mas a gente desenvolvendo, desistiu né? de Então, procurar no mercado. hoje eu passo todos os clientes, ela faz o primeiro contato, né? Uhum. Claro que às vezes, a maioria das vezes eu tô junto ali. Mas ela faz o primeiro projeto, que pra mim hoje é o que ocupa mais tempo, é fazer o primeiro projeto. Entender, fazer o briefing, né? Entender o que o cliente quer, tal, pra passar tudo. E aí eu pego o projeto dela, faço uma revisão ali por cima pra ver se tá legal, tal, designer. E marco já tá agendada a venda, vou pra Perfeito. cima, né? E aí eu faço a reunião com o cliente na venda, atendimento e tal, e daí por diante a gente segue. E aí já Boa. faz a parte da venda, então você tá ali junto, você tá acompanhando Sim, todo sim. o processo. E geralmente ela participa também da parte da venda, tal, para ter um segundo contato com o cliente, para não ter aquela impressão de que ela só foi a primeira pessoa. Não, ela tá Tá acompanhando exatamente até Legal. o final da obra. Legal, Que isso é legal, hein? que legal. Isso é legal. E do ponto que vocês saíram para o que vocês estão hoje, o negócio melhorou? Ah, pode falar. Melhorou. Ah, vou muito deixar ela falar. falar. Depois que eu conversei com você, inclusive. Agora eu durmo mais. Nossa, você não sabe quanto me ajudou. Ela virava pra mim, mas toda obra dá problema. Eu falei, você não tem noção de o quanto. Eu vim da indústria, eu sei que a indústria erra, é normal, gente. Não tem fábrica que não erre. Serviço, ser humano erra, não tem jeito também. Montador vai errar, eu vou errar. É, Sim, isso não tem mesmo. como. Não, projetista não erra. Não tem como. eu acho meio raro Pô, acontecer rapaz, que isso, isso, mas... Ele só é mal interpretado, só. Mas assim, é perrengue atrás de perrengue. Mas você vai aprendendo com isso. Hoje, comparado ao começo, nossa, as dificuldades que a gente passa não é nada comparado ao início, né? Eu reparei É, no hoje jeito eu- que você falou da prateada, um detalhezinho. Só uma buchinha, só. A gente conseguiu montadores também, né? Não são terceirizados, mas enfim, estão fixos ali com a Legal. gente, montando. legal. Então, isso foi algo que aliviou muito, porque era um desespero. A gente trocou muito de montador até ele sentir confiança e Sim. falar, não, o trabalho é legal, enfim. Então, a gente tem uma equipe de montador hoje que a gente tem mais confiança. Acho que foi um grande passo, Foi um grande porque era passo. meio desesperador. Sensacional. Então evoluiu muito. E financeiramente também, né? Porque cresceu muito em faturamento. Isso é muito bom. A gente cresceu esse primeiro semestre muito em relação ao primeiro semestre de 2020. Tá muito fresco aqui, porque a gente fez o fechamento. Aham. Mas foi 360%. O Caraca! primeiro semestre desse ano comparado com o primeiro semestre do ano passado. Então, claro que a gente ainda precisa evoluir, né? A gente não tira dinheiro da loja, a gente tá ali pra tirar o salário, né? Aham, Mas assim, divisão aham. de lucros, essas coisas, Certo. não. A gente tá tentando reinvestir, abrir nosso espaço, né? Um outro local, como a gente falou, a gente não colocou fachada ali. Então, a gente tá pensando tudo que a gente pega pra reinvestir na loja e fazer que isso funcione. Porque Legal. hoje virou... Exatamente. Empreender é difícil, mas eu até brinquei com ele. Eu falei, é viciante, né? A gente não... Na primeira vez que a gente, depois daquela primeira conversa, mas a gente passou por um momento muito difícil no ano passado, né? A segunda onda da crise, acho que foi um momento muito delicado, sem faturamento. E a gente falou, bom, acho que, né, aí pintou umas entrevistas de emprego, ele começou a ir, aí eu já comecei a chorar, eu falei, a gente vai fechar a loja. E foi um pouco desesperador, porque é um filho, né? Acho que sim. eu não tô ali todos os dias, mas pra mim é um filho. E eu falei, não, gente, mas eu não quero que E eu acho que feche, você tem né? Vamos uma fazer dar sensação de certo. derrota, né? De, Exatamente. Tipo, não fiz o meu máximo, acho que Por que ainda que não deu certo, né? Mas- E aí a gente foi vendo que foram uns passos aí.
Aí, do nada, eu falei, tá nas mãos de Deus. Se for pra não dar certo, não vai. Se for pra continuar, a gente vai continuar. E aí, começou a vir um monte de projeto. Falei, amém, vamos tocar. Esquece essas entrevistas de emprego aí. Eu falava pra ela, porque assim, a situação tava realmente delicada, assim. A gente tava passando por muita coisa, tava em mudança. A vida pessoal mesmo tava delicada, né? E a proposta que eu recebi era muito boa. Era pra ser engenheiro num dos melhores bancos do Brasil. Nossa. Então eu falei, será que eu vou? Eu já tinha recebido. Não gosto mais de banco. Não queria que ele fosse pro banco. Eu tinha recebido mais 6 propostas por fora. Aí eu falei, não vou sair, cara. Porque eu passo muito perrengue, mas acho que o gostoso é superar os perrengues. Sim. Quando você tem uma dificuldade, que você sabe que tudo depende de você, e você supera ela, é muito satisfatório. É muito satisfatório. Porque, que nem ela falou, o difícil é você depender das pessoas, né? Só que nessa questão, a gente não depende das pessoas, a gente depende da gente. Se a gente desistir nessa hora, as pessoas que estão agregadas a nós vão precisar desistir também. Entendeu? Então, passa meio que um flashback, assim, e você começa a pensar. Em momento algum, eu pensei em sair. Mas eu falei, deixa eu fazer entrevista, porque eu não quero sair, mas eu não sei o dia de amanhã. Você deve ficar preparado. Exatamente. Se por motivo de força maior eu não conseguir mais empreender, tiver que fechar, tá tudo muito incerto ainda. Eu pego minhas coisas e paro, faço uma pausa momentânea, porque eu não quero mais parar de empreender, isso é fato. E depois eu volto. Ou sigo em paralelo, se for possível. Sigo loja, emprego e quando, né? Quando der, a gente estruturar, a gente sai. Mas... É isso aí. Mas não deu certo. Mas o que eu não quis seguir pra segunda fase. Eu passei na primeira fase. Não deu. Aí, ó. É isso aí. Sensacional. E o legal é que você seguiu o que você falou no início, né? Você falou assim, pô, sou novo, vou tentar, vou arriscar. Então você seguiu isso, isso é legal. Isso mesmo. Isso é legal. E foi o que a gente fez, né? E eu acho que quando tá assim, que você começa a empreender, às vezes, é nessa hora aí, tipo, se você aguentasse, tem muita gente que para nesse ponto, né? Se você aguentasse mais um pouquinho dali pra frente... Vamos insistir um pouco mais, né? E de repente... a conta negativa e a gente... Eu falo assim, tem uma parte ruim de ter controle financeiro. É você prever o negócio. E ser ansioso. Nossa, demais. Nem é, cara. Então, isso é ruim, cara. A gente tem fluxo de caixa até o final do ano, né? E aí a gente já tem tudo projetado, eu fiz o budget desse ano, e aí as contas, enfim. E aí toda vez que a gente faz fechamento mensal, eu falo pra ele, ó, se você não vender nada, até o final do mês a gente vai estar X negativo. Eu faço a mesma coisa. Eu mostro pra ele. Eu escuto isso todo mês. É um pouco desesperador mesmo, que você dorme hoje sem saber como vai pagar as contas amanhã. Olha, esse mês mesmo a meta já aumentou não sei quanto. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês que estão assistindo. Quanto mais você trabalha, quanto mais você está no mercado, quanto mais você faz certo, mais previsível fica. Por mais que tenha os imprevistos, tem meses que você realmente vai vender muito abaixo, mas aí no outro mês supera. E mesmo quando você tá... O Renato estava com frio na barriga, porque ele estava 15 dias sem vender. Ele estava desesperado. Gente, 15 dias sem vender. Renato, não tem como. Você vai vender. Não entra mas na minha cabeça. Bate uma ansiedade, tipo assim, eu não vou vender mais daqui pro resto da minha vida. 15 dias sem vender e a pessoa já acha que vai... Mas eu sei. Eu sinto isso também. E ele, tipo, nessa coisa. Mas o que acontece? Você vende aí já... Abre a porteira. Parece que é só uma emoção, entendeu? Gente, mas tem é uma surreal, coisa, eu acho que o Renato vai concordar comigo, e todo mundo que trabalha, pelo menos assim, vendendo. Teve um mês que eu falei, não, esse mês, sangue no olho, acordei motivado, coloquei um fone de ouvido, a música e fui. Foi o melhor mês da loja. E aí chegou no final do mês, ela falou, meu amor, pelo amor de Deus, a gente precisa vender. Se a gente não vender até X dias, a gente vai ficar com isso pra pagar. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vendi tanto. O que aconteceu com as nossas vendas? Sumiu os clientes que evaporaram? Nossa, foi o melhor mês. Cadê o dinheiro, né? Mas é fluxo de caixa, porque como a gente começou sem dinheiro, e aí os clientes... Foi o nosso melhor mês de venda mesmo. Só que eu falo que foi a pior forma de negociação de pagamento que teve. Ah, entendi. Então, a gente teve o maior mês de faturamento, só que com a pior forma de negociação. Então, o dinheiro não entrou. E só ia entrar depois da entrega. Entendi. Né? Eu falei, não é o melhor prazo do mercado? A nossa fábrica vai entregar. Essa é a cabeça do financeiro, né? A cabeça do vendedor, vendi pra caramba. Eu tava aqui vibrando aqui assim. Eu falei, não, você precisa vender mais, meu Deus. Você fala, não, cara, não dou conta não. Tá vendo, gente? E todo mundo que é vendedor tem que ter. Então, se você é dono de loja, sua esposa não é a sua sócia,
passa pra ela assim o seu relatório que você precisa vender pra ela ficar te cobrando. Faz muito Faz bem. muito bem. Pro- Mas eu falei pra ele, me cobra também. Porque teve uns meses que estavam muito corridos e eu não fiz a reunião de fechamento mensal. E eu falei pra ele. Aí eu fiquei, depois de um tempo, eu falei, se a loja precisa dar certo, eu falei, pô, meu, me cobra. Cobra a bendita da reunião. A gente precisa ter. Eu fui errada desse jeito. E eu falava, que hora que eu vou te cobrar? Em que momento que eu tô... Eu quero que você seja chato comigo também, né? Eles Você não tem que me conseguem. Esse cobrar. papel é só feminino, né? Eles não Esquece. conseguem. Não adianta, né? Não adianta. Vocês têm que aceitar essa parte. Bom, gente, muito obrigada. Primeiro, quero agradecer demais. E com certeza teremos o segundo. Sim. É. Eu Vamos gostei do voltar. negócio, hein? É legal. Foi muito ruim? Imagina, o foi Sidney maravilhoso. quase não falou, né? É, quase porque ele é não falou, muito tímido. tímido. Não, tem Ele muita é história pra tímido. contar, gente. Vocês não fazem nem ideia. Vamos ter depois, daqui a um tempo vocês voltam pra contar como que foi daqui pra frente, pra Com pra certeza. contar aí pro pessoal o quanto vocês enriqueceram. Opa, com certeza. Ficamos milionários, né? Isso. E passa aqui pra mim, passa pra galera o @, de vocês, pra se o pessoal quiser seguir, quiser perguntar aí pra Erika como é que faz budget, como é que faz processo, como é que faz, como é que umas nome? planilhas aí. É, que a gente tava falando, os marcadores, lá, Indicadores. os indicadores. Indicadores. Pode mandar mensagem que ela responde. Legal. O pessoal segue lá, @SEPlanejados no Instagram, tá? A gente já tá lá. E lá tem nosso contato também do WhatsApp e também tem o link do site. Isso Aí, aí. ó, É sensa- S de Sidney e E de Erika, não dá pra esquecer. Não tem Isso. como errar, gente. É, ser planejado. Hoje vocês são da cidade de... Arujá. E tem mais alguma cidade ali em volta que vocês atendem? São Paulo, Guarulhos, Mogi. Não, São Paulo é meu, Sidney. Eu tô São pegando Paulo, esse Zona zoião, né, Norte, velho? São Paulo, Zona Norte. Vendedor é terrível, né? Não, você tá lá em Arujá, o que, que Mas você quer olha, em São amor, Paulo? Ô, raça, viu? Tem um segredo muito bom ali em Arujá. Porque o pessoal que mora em Arujá trabalha em São Paulo. E tem casa em São Paulo São também. os clientes de São Paulo, mas que É. residem em Arujá. Tá? É Exatamente. Quer dizer diferente. que você vende duas vezes, né? É, a gente vende pra casa dele de Arujá e pra casa dele de São Pegar Paulo. diretamente de São Paulo é muito difícil acontecer. Mas É. a gente sempre pega... Sempre tá linkado. Arujá e São Paulo. Isso. Sempre tá Tá linkado. bom, tá Não, perdoado. é que São Paulo é muito pequenininho, né? É. Muito Não, pequenininho, mas não tem falar cliente pra que- todo Mas mundo. então, tem mercado. Arujá, São Paulo, que mais cidade ali? Mogi das Cruzes, Mogi, Santa Isabel. Guarulhos, Então, Bom. Santa pronto. Isabel. Eu vou me gabar aqui, eu também tenho um cliente em Mogi, tá, gente? Aí, Dá ó. licença. tá vendo? Muito bom. Tá nem Sensacional. perto, né? É, tem mercado pra todo mundo. É, pra todo Tem. mundo. É que isso aí, É gente. muita gente. Eu acho que de isso é muito previsão. importante, né? Essa troca, essa parceria. E eu acho que assim que o Exatamente. mercado cresce, o mercado crescendo, todo mundo cresce. Todo mundo É isso. cresce. Acho que- Exatamente. Principalmente quem trabalha direito. Com Aí que Exatamente, consegue. E esse é o exatamente. foco aqui. E a gente ajudar- precisa se unir, né? Precisa se unir. Esse mercado precisa sair desse negócio aí de não ter nada, de não medir nada, de não fazer nada, para ser um mercado Exatamente. forte, Estruturado, né? é. Estruturado, exatamente. Para você chegar assim lá, a gente chegar e falar assim, não, eu sou empresário de- empresário. Empresário. Que Mercado a projeto. pessoa considera assim, marcenáriozinho, Marceneiro, não sei o que lá. não sei- Uhum. Pô, a gente movimenta muita grana no nosso país. Quem Então, segurou verdade, praticamente é. a pandemia foi É a verdade. construção civil. É pô. verdade. É, sim. então, só que a gente só vai conseguir isso quando a gente começar a trabalhar com isso também, É. né? Com esse É. pó. Tem que organizar a casa. Tem que organizar. Se unir, né? Vamos parar É. de leiloar, meu povo. Tem alguma Pelo coisa amor errada de aí. Deus, É, gente. isso aí. Tem alguma Terrível. coisa errada. Gente, muito obrigada A pela gente que presença agradece. de Imagina, vocês. foi um prazer todo nosso. Que legal. E é isso Muita aí. satisfação. Eu tô muito feliz, de Ai, verdade. que Ai, que legal. Quer que eu vou fazer no podcast? Adorei. Bom, gente, muito obrigada aí pela presença de Valeu, vocês. galera. E até o próximo episódio. Até. Um beijo, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, pessoal.